Queridos, meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade a essa série de mensagens, mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e, se possível, compartilhasse. Seja um agente multiplicador. Queridos, para a gente começar essa mensagem hoje, eu queria te contar a história da Vivi. Vivi foi uma menina que veio do norte com 13 anos de idade. E ela veio trabalhar na casa da dona Márcia do Carmo. Vivi trabalhou com a dona Márcia do Carmo mais de 50 anos. A dona Márcia do Carmo era uma pessoa que tinha posse, era uma pessoa rica. E com o passar do tempo, a Didi, ela começou a usar o cartão de crédito. A Vivi começou a fazer compra. A Vivi foi viver uma vida de rica. Era só a dona Márcia do Carmo e a Vivi. Então Vivi vivia uma vida de rica. Mas a dona Márcia do Carmo, preocupada com um apartamento para Vivi, né? Porque sabia que um dia ela ia falecer, e toda aquela fantasia de riqueza, de poder, de glamour que a empregada vivia ia acabar. Queridos, quando foi no ano de 2009, a dona Márcia do Carmo faleceu. Dona Márcia do Carmo tinha uma filha e uma neta. Sabe o que eles fizeram? Eles dispensaram a Didi. A Didi perdeu o apartamento, a Vivi perdeu o apartamento, a Vivi perdeu aquele status, a Vivi perdeu o cartão de crédito, e a Vivi foi morar num apartamento horroroso lá na Praça da Bandeira. Então aquela vida que ela estava acostumada a viver durante 50 anos, período que ela acompanhou a dona Márcia do Carmo, quando a dona Márcia do Carmo estava viva, tinha acabado. Agora, a Vivi ia enfrentar a verdadeira realidade da vida. Como ela viveu 50 anos naquele trabalho ali, naquela situação maravilhosa, ela nunca passou pela cabeça dela que um dia essa situação ia acontecer, que dona Márcia do Carmo ia falecer, que ela ia viver os horrores da vida como qualquer ser humano normal vive. Então, meu querido, por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos passar pela vida e nós vamos encontrar situações muito difíceis. E nós temos que superar essas situações. Não sei se vocês acompanharam um engenheiro aqui no Rio de Janeiro, morava na Barra de Tijuca. Ele trabalhou muitos anos na empresa, foi demitido da empresa. Sabe o que ele fez? Ele matou os dois filhos, me parece que um de 9 e um de 11, e depois, jogando ele lá de cima do apartamento, depois ele se matou. Porque ele falou: minhas crianças não vão viver nesse mundo horroroso. Queridos, então a gente tem que ter a percepção que as batalhas que vêm sobre a nossa vida, ela não vem para nos destruir. Quando Deus permite que venha uma luta sobre a sua vida, quando Deus permite que venha uma luta sobre você, na verdade, Ele está modificando a sua vida, Ele está transformando você. Imagine você, essa faca que está aqui, tá vendo? Vou te fazer uma pergunta: tem como melhorar essa faca? Aumentar ela? Eu vou dizer que tem. Mas para aumentar essa faca aqui, para melhorar essa faca, sabe o que você tem que fazer? Você tem que derreter essa faca. Você tem que derreter. Quando essa faca derretida, aí você pode botar elementos para aumentar o tamanho da faca, elementos para tornar-se ela mais rígida. Então, assim é a nossa vida. Às vezes, Deus permite que situações venham para a nossa vida, até para nos fortalecer para o futuro. Deixa eu te contar uma história. No Canadá, tinha uma base, e essa base da petrolífera do Canadá, ela pegava os trabalhadores e voava, os helicópteros voavam 2 horas até uma plataforma que tinha no meio do mar. Teve um dia que esse helicóptero ele tinha 4 meses de uso. Você vai ver na internet esse acidente, nós vamos deixar nos comentários. Esse helicóptero tinha 4 meses de uso. Então esse helicóptero saía da base fixa da Terra e voava mais 2 horas até a plataforma. No meio do caminho, o piloto falou assim: base, a gente está enfrentando uma dificuldade aqui, porque o nível de óleo está muito alto.
está muito quente, olha, vai acontecer alguma coisa. Aí a base falou para ele, olha, perto de vocês tem uma ilha. Vocês vão voar, mais 15 minutos vão achar a ilha. Então, quando os pilotos viraram o helicóptero para essa ilha, sabe o que aconteceu? Explodiu. E o helicóptero afundou. O helicóptero afundou. E quando eles foram procurar o destroço do helicóptero, tinha uma pessoa boiando. Pegaram aquele homem que estava boiando e levaram para o hospital. Aquele homem passou vários dias internado. E quando aquele homem saiu do coma, tinha um delegado da Polícia Federal do Canadá que fez a seguinte pergunta para ele: homem, por que 19 pessoas faleceram e só você está vivo? E aquele homem foi responder ao delegado: olha só, delegado, antes de sofrer aquele acidente, eu era pescador. E como pescador, eu tive dois naufrágios. E quando você sofre um naufrágio, a primeira preocupação que você tem que ter para escapar do naufrágio é o choque. Porque a água do Canadá, se você não sabe, ela é muito fria. Então o seu corpo tem 36 graus de calor e de repente fica 3 graus, é uma caída muito violenta. Você perde 33 graus numa pancada só. Então essa pancada é o choque. Então quando esse homem percebeu que o helicóptero ia cair, ia afundar, ele se preparou para o choque. Ele se preparou para o choque, se preparou para tomar aquele banho de água gelada. Enquanto as pessoas que estavam dentro, junto com ele, desmaiaram, ele continuou sóbrio, quebrou uma janela, conseguiu nadar até lá em cima e conseguiu escapar daquele acidente. Então, queridos, às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida nos preparam para situações. As coisas ruins que acontecem conosco nos preparam para enfrentar situações maiores, piores. Você se lembra de Paulo, né? Paulo estava no naufrágio, uma situação horrorosa, ali em Atos, capítulo 27, que conta a história desse naufrágio. E o comandante, quando viu aquela situação de tempestade, aquela situação horrorosa, queria matar todos os prisioneiros. Paulo chamou ele e falou assim: olha, homem, o anjo do Senhor me apareceu essa noite, falou comigo que nenhuma alma vai se perder nesse navio, só o navio. E me parece que era 266 pessoas. E o que aconteceu? O navio bateu numa pedra, o navio afundou e todas aquelas pessoas foram salvas. E todas as vezes, essas lutas que vêm sobre a nossa vida, elas nos ajudam, elas nos fortalecem, elas nos preparam para uma situação maior. O salmista Davi, antes de enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar os revés, teve que enfrentar os pequenos inimigos. E assim também vai ser com a sua vida. A gente não deve ficar apavorado quando a tempestade vier. Nós não devemos ficar apavorados quando o nosso chão acabar. A gente não deve ficar apavorado quando o nosso emprego desaparecer. A gente não deve ficar apavorado quando aquela vida maravilhosa que você tinha desaparecer. Porque você está sendo preparado para coisas maiores, querido. Essa é a visão que a palavra nos traz. Essa é a visão que a palavra nos traz. Deus nos prepara para enfrentar situações maiores. Vocês sabem que aqueles 70 anos que Israel passou pela Babilônia foi uma preparação que eles tiveram para passar 2000 anos sem nação? Então Deus está te preparando. Não fica abatido com essas lutas. Não fica apavorado com essas tempestades. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te ajudando. E essas tempestades, ela vai preparar você para situações melhores. Você tem que crer. Essas tempestades, quando vem uma luta, você vai dizer: ah, essa luta é tranquila, porque eu já enfrentei luta maior do que essa. Ah, esse problema é tranquilo. O problema que eu passei lá atrás foi 50 vezes maior, que isso aí eu passo tranquilo. Enquanto tem pessoas que vai estar desesperado, arrancando o cabelo da cabeça, você vai estar tranquilo, você vai estar feliz, porque você já vai estar paciente, porque você já passou por lutas terríveis, problemas terríveis lá atrás, e que você tem condições de atravessar essa luta. Então creia, meu querido, né? Creia que nessa luta o Senhor Jesus está contigo. Você se lembra daquela tempestade, né, que os discípulos passaram? Jesus estava dormindo naquele barquinho, né? E de repente os discípulos: Senhor, acorda, você não está vendo que está perecendo, as águas já estão entrando no barquinho? Jesus levantou e falou com ele: por que está com medo, homem de pequena fé? E deu ordem, e aquele mar se acalmou.
Então tenho certeza que essas tempestades que você está enfrentando, ela vai se acalmar e Deus vai te dar vitória. Meu muito obrigado. E aquele pedido, compartilhe, né? Seja membro do canal, seja um agente multiplicador, né? Eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar mais de vida. Obrigado e boa noite.